Eu testei algumas placas Z490 e convenhamos, é muito fácil quando você tem bastante espaço você colocar vários recursos de ponta, mas e quando você precisa colocar muitos recursos em um espaço extremamente limitado, como em uma placa mini TX. Eu tenho aqui a Gigabyte Z490 Aorus Ultra, que tem 17 centímetros e tem a difícil tarefa de suportar CPUs robustos da 10ª geração, como um 10600K, um 10700K e mesmo Core i9 10900K. E nesse vídeo eu vou colocar o i9 em overclock a 5.1 GHz. O que será que vai acontecer com uma placa desse tamanho, com CPU que vai exigir muito dela? Nós vamos conferir no vídeo de hoje, vem comigo até o final. E dado o diminuto tamanho da placa, é preciso criatividade para organizar as coisas por aqui, para facilitar o usuário que vai colocar essa placa no gabinete mini TX, normalmente muito apertado, sem espaço para você manusear as coisas. Na lateral da placa, a Gigabyte trouxe quase tudo que você precisa conectar via cabos, o que facilita de uma certa forma a organização. São 4 SATs virados para cima, 2 headers USB 3.1 geração 1, um deles para tipo C, frontal. Ainda temos 4 conexões para fãs, 3 delas são em tamanho bastante reduzido porque não cabe as conexões tradicionais de 4 pinos na placa, então você precisa usar um cabo extensor para poder usar essas outras 3 conexões para fãs que fica aqui no lateral. E sem esquecer do RGB, a placa tem tanto a conexão de 12 volts quanto a 5 volts endereçável para você deixar o seu mini TX brilhando aí. E como colocar 2 slots M2 numa placa desse tamanho? Não é simples, coloca um na frente e um atrás. Na verdade não é tão simples assim porque SSD M2 esquenta bastante e como você vai lidar com isso em um gabinete pequeno e normalmente mal ventilado. O que a Gigabyte fez foi colocar um robusto dissipador no slot de cima, no slot de baixo não tem dissipador, tem alguns limites da altura da placa ali, e esse dissipador é interligado nos outros via heat pipe, e isso faz com que a temperatura seja equalizada e proporciona melhor desempenho quando está para ocorrer o thermal throttling em SSDs M2 de alto desempenho. Ambos suportam o modo PCI Express 3.0 X4 e também no modo SATA. Caso você use um SSD M2 do tipo SATA no slot de cima, a porta SATA 1 será desligada. É importante que você saiba disso porque só tem 4 SATAs, então você não tem tanta liberdade assim para usar vários HDs. Embora no ITX normalmente as pessoas não usam vários HDs e vários SSDs porque o gabinete nem traz tantas baias assim. O único slot PCI Express X16 é reforçado e suporta, teoricamente, o PCI Express 4.0, conforme diz no site da Gigabyte, mas a 10ª geração ainda não traz suporte, é esperado que a 11ª geração, que também vai ser compatível com essas placas, traga o suporte ao PCI Express 4.0. No painel traseiro eles poderiam aproveitar o espaço do HDMI e do DisplayPort para mais USBs, pois eu acredito que uma placa robusta como essa, o usuário vai usar uma placa de vídeo, né, uma Z490, o cara não vai usar um i9 no gráfico integrado, mas tudo bem, de repente seja um caso para você usar em conjunto com a placa de vídeo, né? De qualquer forma, a placa tem muitas USBs, nós temos aqui 8 USBs, 4 do tipo 3.2 geração 1 azuis, 2 2.0 para você usar mouse e teclado, e 2 3.2 geração 2, aquelas mais rápidas de 10 gigabits, uma delas do tipo C. Botão Q Flash Plus para recuperação da BIOS, uma coisa bem-vinda para você não ter que fazer de repente um Clear CMOS dentro de um gabinete mini TX. Rede de 2.5 gigabits de alta velocidade é um ótimo diferencial, além do Wi-Fi 6 AX 2.45 GHz com suporte até 2.4 gigabits, conexões de áudio provisionadas pelo codec Realtek ALC 1220VB. Quando a gente fala em placas-mãe mini TX, vem em mente os gabinetes ultra compactos mini TX que normalmente não são muito ventilados. E pensando nesse objetivo, a placa tem um VRM bastante overkill e dissipadores para onde quer que você olhe nela. São 3 blocos interligados por um heat pipe, incluindo aquele M2 que eu falei para vocês, dissipadores com aletas e thermal pads de alta condutividade. Ainda a placa traz um backplate de metal com thermal pads por baixo na área dos DRMOS, auxiliando na transferência de calor para esse conjunto. Os DRMOS são estupidamente insanos, fornecem 90 amperes cada um. Acredite, isso é necessário porque eles tendem a esquentar menos quando há uma margem o suficiente nele. Então eles não vão exigir tanto, com isso a temperatura fica menor, que é um ponto muito crucial em placas desse tamanho em gabinetes muito fechados. São 8 fases para VCore utilizando os Intersil
ISL 99390 de 90 amperes contínuos, cada com suprimento teórico de 720 amperes. A única fase para VCC GT traz um DRMOS SIC 651 de 50 amperes, que é suficiente para provisionar energia para esse circuito. PWM ISL 69296 controla todas as fases individualmente sem o uso de doublers, evitando um atraso na resposta. Outro destaque é o PCB de 10 camadas. Na filtragem, 6 capacitores sólidos na entrada, indutores 15 nanoR e os excelentes e caros capacitores de tântalo que abrangem boas faixas para filtragem e suavização do ripple, sendo 4 na parte da frente e 22 na parte de trás, além de vários capacitores de cerâmica. Um plug de 8 pinos com pinos reforçados alimenta o sistema. Testando o VRM, minha metodologia com temperatura ambiente 32 graus de forma a simular uma carga típica dentro de um gabinete fechado, ao testar o Core i5 10600K com multicore em Ansem habilitado em um teste de estresse no software Blender por 15 minutos demo Barbershop, cuja carga era de 100 amperes, a temperatura máxima foi de 72 graus na região dos indutores, 60 nos dissipadores. Em game, PUBG por 15 minutos, de 48 a 56 graus em todo o conjunto. Com o melhor CPU para essa placa, o Core i9 10900K em estoque com multicore em Ansem em Stress durante o Blender, o pico foi de 87 graus no VRM, ainda longe dos limites das fases. Agora o teste mais absurdo, que é você colocar o 10900K em overclock 5.1 GHz ou 0.3 volts, exigência 170 amperes, esquentou mais, porém ainda abaixo dos 100 graus em todo o conjunto, que pode subir para pelo menos 125 graus, então ainda existe uma margem. Então, para essa placa, a gente viu que ela aguenta fazer o overclock, mas dado o objetivo de você usar um gabinete compacto, eu não iria sugerir você fazer um overclock de um 10900K, até porque o estoque dele já é 4.9 GHz, funciona bem com boas temperaturas e a placa oferece margem, mesmo em uma situação de pouca ventilação, como nós vimos aqui. A placa tem apenas 2 slots de memória por falta de espaço, com suporte a Dual Channel, 64 GB de memória, até 5.000 MHz em overclock, sendo padrão 2933 para baixo. Eu fiz o teste com 4 kits de RAM diferentes, um Team Group Vulcan 3.000 MHz CL15, um G-Skill Sniper X 3400 CL16, um Trident Z Royal 3600 CL16 e um HyperX Predator 3600 CL17, todos funcionaram perfeitamente apenas ativando o XMP na BIOS. A UEFI BIOS, inclusive, mantém o mesmo layout das outras Aorus, com o menu Easy, mostrando as principais informações, como as frequências, temperaturas, fãs, ordem de boot, etc. No menu avançado, o grande destaque fica na aba Tweaker, onde podemos ajustar o clock, os times da memória, tensão do CPU e tensões secundárias, ajustes finos do VRM e muito mais. Nos demais menus, os ajustes comuns a todas as placas, como os recursos do chipset e outros componentes da placa, System Info, Boot, Save e Exit fecham a placa, que ainda oferece o Smart Fan para ajustar precisamente todas as fãs do sistema, deixando elas mais rápidas ou mais silenciosas, e o QFlash Plus para você atualizar a BIOS. A engenharia por trás de uma placa Mini TX é muito mais avançada que uma placa ATX convencional, e esse é um dos motivos porque ITX é bastante caro. O outro motivo, agora falando de região, do Brasil, é um nicho no Brasil, assim como é lá fora também, mas ainda mais aqui. Então é difícil você encontrar placa ETX, quando você encontra os preços normalmente estão muito altos. Essa placa Z490i Aorus Ultra é encontrada hoje por cerca de R$ 2.200, que é um preço acima de vários bons modelos de placas Z490, ou seja, só se justifica você comprar uma placa dessa caso você realmente precise utilizar um i9, um i7 em um gabinete compacto ITX. Caso contrário, vale mais a pena você pegar uma placa Z490 Micro ATX ou Full ATX, que geralmente é mais barata que uma ITX, e você vai conseguir usar também o seu Core i9, o seu Core i7. E ainda, se você faz questão de usar um Intel 10ª geração em um ITX, mas por exemplo você quer usar um Core i3 10100, um Core i5 10400, por exemplo, existem placas B460 ITX, existem placas H410 ITX que vão dar conta de um CPU mais simples e são mais baratas que uma Z490 como essa. Pessoal, espero que vocês tenham gostado dessa breve revisão aqui no canal. Patrocinadores na descrição, não deixe de conferir porque isso ajuda o canal a se manter no ar.
e deixe seu comentário, seu like, inscrição e ative as notificações caso você queira. Um grande abraço e até mais. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.